Você vai comprar um carro hoje. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você precisa de um mecânico? Para comprar um carro hoje, na nova era que nós estamos vivendo hoje, de tecnologia, só um mecânico ele vai te dar o diagnóstico de um carro ou você precisaria de um outro profissional para comprar um carro? Diz pra gente, eu gostaria que vocês falassem aí. Esse vídeo vai ser super interessante. Não saia do vídeo, fique até o final, porque você vai entender exatamente o que eu quero passar para vocês. É importante para você, eu te garanto que é importante, tá? Aproveita e compartilhe o vídeo e dá um like que vai ajudar a gente aqui no canal, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos voltar um pouco atrás, vamos pegar uns anos atrás, uns 10 anos atrás, quais os carros que nós tínhamos, que nós comprávamos no mercado? Nós tínhamos carros importados, tá? Que estava entrando no mercado, já estava bem encaminhado. Mas se pegar mais alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, era um mercado mais fácil de comprar um carro. Quais os carros nós tínhamos no passado aí? Vamos falar aí de Santana, vamos falar de Paraty, Weekend, Gol. E aí vai, né? Essa gama de carros populares, como se diz, os carros mais de luxo. Era o Santana, como eu falei, vamos falar Volkswagen, vamos falar aqui da Ford, nós tínhamos a EcoSport, principalmente em 2003, 2004, naquele lançamento que nós tivemos. Aí vamos para a GM, nós tínhamos aí o Meriva, o carro mais top da versão, nós tínhamos um Ômega, mas era para carro mais para executivos, né? Aí nós tínhamos aí o Vectra, só que os carros não eram obrigados a vir com ABS e nem com airbag. Vamos falar aqui, 80% dos carros vendidos eram os carros populares e os carros médios. Então, os carros um pouco mais acima, os carros de luxo, eram poucas pessoas que tinham acesso a esses carros, como o Ômega, que eu estou falando com vocês aqui, e como o Vectra. Então, a maioria dos carros vendidos eram os carros mais populares. Eu trabalhei em concessionária, iniciei em 2002, e eu sei qual os carros que nós tínhamos no mercado que era vendido. Então, um mecânico, ele chegava num carro popular, ou carros comuns, e fazia a perícia do carro na hora de comprar um carro. O que ele olhava no carro? Então, o que ele olha ainda esses carros ainda? É o motor. O que esses carros têm? Motor, suspensão, não tem no passado ABS, não era obrigado a ter, airbag esse carro não tinha, e várias partes, componentes eletrônicos, não tinha nos carros, tá? 4x4, só o carro 4x4, carros comuns que vem 4x4 como SUV não tinha, tá? E as que tinha era importada e nem todo mundo tinha acesso a esses carros, tá? Então vamos lá. Para comprar um carro desse, chegava no mecânico, um Santana mesmo, um Gol, um Paraty, esses carros em geral, o cara olhava o quê? O motor. Dá uma volta, pisava o pé na embreagem, olhava ali o carro ali, parte elétrica do carro, as luzes, faróis, né? E aí você comprava o carro com o mecânico. Era assim que funcionava e funciona esses carros mais antigos. Hoje, vamos lá. Hoje você decidiu comprar hoje, um exemplo, um Corolla, câmbio automático, certo? O mecânico precisa entender do câmbio automático. Por quê? Fazer um motor de um carro popular, você gasta de 6 a 8, 9 mil reais. Um carro intermediário, chegando a 10 mil reais, certo? Quanto é um câmbio hoje para você fazer um câmbio hoje? Varia aí de 10 a 15 mil reais. Aí vamos partir aí para a parte eletrônica, vamos partir para comando de válvula, vamos partir aí para carro 4x4, sistema diferencial mesmo aí de uma Compass mesmo, que se você der um problema dá 35 mil reais. Então o carro hoje, a partir de 2014, foi obrigado a ter ABS e airbag. Só para você ter uma ideia, esses dois componentes aí se tornam muito caro. Imagina você bater o carro e estourar o airbag. Quanto custa para trocar um painel? Depende do carro, aí custa 50 mil reais, 40 mil reais para trocar todo o painel do carro. O sistema do ABS, se caso precisar trocar o sistema todo, quanto custa? 10 mil reais. Então, hoje, a nova tecnologia, o mecânico ele é obrigado a se tornar um perito de carro, aonde o mecânico tem que entender de câmbio automático, entender de 4x4, tem que entender de quilometragem adulterada, que no passado era muito poucos carros que faziam isso, porque hoje aumentou a quilometragem ser adulterada. Porque nós temos hoje um mercado de carro de aplicativo, galera. E aí os carros são adulterados, quilometragem. Carro que rodou 200, 300 mil quilômetros, que está no painel ali com 70 mil. Falando carros com 3 anos de uso. Carros com 4 anos de uso. Imagina você, nós estamos em 2023, a comprar um carro 2019, 2018, que na tua cabeça é um carro para até um máximo 60 mil, não é isso? Mas já rodou 300 mil. O mecânico sabe entrar no carro e fazer essa perícia de quilometragem adulterada, ele sabe fazer isso, ele aprendeu isso aonde?
Como é que ele identifica se esse carro foi adulterado de quilometragem? Apenas olhando o motor? Ué, o motor se lava se lava embaixo, bota pneu novo, pinta o aro, troca a calota, lava o carro, lava o banco, lava por dentro, higieniza o carro todo, pinta o que eu necessito fazer no carro, leva no mecânico, o mecânico olha o carro. Como é que ele vai identificar se aquele carro foi quilometragem foi adulterada? Então, o mecânico na nova era hoje, ele sabe conhecer um carro quilometragem adulterada? Aí eu pergunto você tem que responder. Ele sabe testar um câmbio automático? Ele não é treinado para câmbio, ele é treinado para motor. Quando eu converso com os parceiros de câmbio, eles falam bem claro para mim, Edson, quando o mecânico ele tem um carro que tem um problema no câmbio, que ele acha que tem um problema no câmbio, ele traz para a gente testar. Eles não dão diagnóstico. Pode ter, galera, sim, no Brasil pode ter aí alguns mecânicos que têm um conhecimento de câmbio automático, mas, gente, é muito pouco. Os mecânicos, todos que eu conheço, que olha que não é poucos mecânicos que eu conheço, não. Nenhum deles entende de câmbio automático. Se está com defeito ou não está. Aí quem é que vai olhar para você? Um perito. O perito ele é treinado para entender de câmbio, para entender de quilometragem adulterada, carro batido, reformado, muito bem pintado. O mecânico sabe. O mecânico ele é treinado para identificar se esse carro foi batido. Ele sabe desse ponto. Identificar carro que foi pintado, se foi muito bem pintado. Ele não é da área de funilaria e pintura, galera. Ele é um mecânico de motor. Então aí eu quero que você entenda e comece a ter separação. Que o mecânico hoje, ele continua fazendo a função dele. Você levar o carro para ele olhar a mecânica do carro. Câmbio, levar uma pessoa que mexe com câmbio. Você quer entender de pintura, de funilaria e pintura? Levar uma pessoa que mexe com funilaria e pintura. 4x4, levar uma pessoa que entende de 4x4. Injeção eletrônica. Tem mecânico que não entende injeção eletrônica. Tem mecânico que mexe com a mecânica, mas ele entende injeção eletrônica. Então hoje o carro ele se dividiu por diversos profissionais em áreas diferentes. Então um mecânico do passado que ele iria ter o carro e fazia a perícia só do motor, só da embreagem, da caixa de marcha ali, carro mecânico, que ele sabe quando o carro mecânico ele está com problema, que ele é treinado para isso. Hoje, se um câmbio chegar na oficina dele, ele não sabe como é que se identificar se esse câmbio está com defeito. Olha bem, e dá o orçamento. Ele pode até ter a noção que está com defeito, mas ele não sabe o que é exato o problema. Aí cabe o profissional da área de câmbio. Então, quer dizer, você vai comprar um carro hoje, você precisaria levar seu carro em 5 mãos diferentes ou mais, até um profissional de ar-condicionado, porque tem as pegadinhas do ar-condicionado, quer dizer, o mecânico entende de ar-condicionado? O cara de câmbio entende de ar-condicionado? O cara de funilaria e pintura entende de ar-condicionado? Não, só o profissional que mexe com ar-condicionado. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar todas as profissões e vamos juntar em uma só, onde entra o quê? O perito. Então eu pergunto você, hoje, na nova era que nós estamos vivendo hoje, 2023, com todos os carros tecnológicos, estamos trazendo agora carro. Olha bem, viemos com carro agora. Temos no mercado carro elétrico, que é um outro profissional, carro híbrido, carro turbo. E aí? Eu tenho conversado com alguns mecânicos sobre o câmbio, sobre o motor turbo. Falou para mim, Edson, infelizmente é um mercado novo para mim. Vou ter que estudar sobre o motor turbo. Gente, se der um defeito, varia aí no turbo 15 mil reais a 20 mil reais. Se esse motor estiver com problema, eu já vi alguns casos de motores aí que já está dando problema no motor turbo. Para você fazer um motor, gente, parte de cima, você gasta aí 20 mil reais, 30 mil reais. Então, aí vem a nova era dos mecânicos, outros mecânicos que estão entrando no mercado, que estão a estudar essa tecnologia, esse novo mercado, que esses mecânicos antigos, para os carros comuns, 4 cilindros, eles vão ficar ultrapassados, porque as montadoras estão trazendo esses carros mais tecnológicos, totalmente diferentes, motores 3 cilindros, tem gente que não sabe nem trocar uma correia dentada de motor 3 cilindros, carro aí com correia banhada a óleo, tem mecânico que não sabe mexer, entendeu o que eu estou falando para vocês? Que a nova tecnologia veio para mudar. Aí onde você contrata o quê? Um perito que vai comprar um carro, vai saber se a quilometragem está adulterada, que aí vai evitar comprar um carro que já está com problema na parte da correia banhada a óleo. Ele vai avaliar um câmbio, ele vai avaliar um motor, ele vai avaliar um 4x4 do carro,
ele vai avaliar tudo do carro. Então, de você ter na tua mão apenas um mecânico para avaliar vários itens do carro que ele não sabe, você precisa contratar quem? Um perito de carro. Esse perito ele é treinado para avaliar o seu carro e entender tudo do carro. E na hora da compra, ele dizer para você, o carro está apto a ser comprado ou não. Ou ele pode até ficar na dele, mas ele poder dizer para você exatamente qual é o ponto que você precisaria conversar com o comprador do carro. Então, o perito, ele é neutro. Ele não pode entrar em valores, ele está lá só para fazer perícia. Ele não quer conversa com quem está vendendo, porque até nesse mercado existe também, infelizmente, profissionais que acabam aceitando até propina para aprovar um carro. Já vi disso acontecer em diversos lugares há muitos anos atrás e já vi algumas histórias acontecer isso agora, atualmente. Alguns profissionais aceitar propina para aprovar um carro. Então, o perito, ele está botando o nome dele ali, ele trabalha como perito. Ele tem que dizer para você tudo do carro, passo a passo do carro. Se vale a pena comprar ou não vale a pena comprar. Aí eu pergunto você agora, na balança agora, o seu mecânico que você tem aí, você tem um mecânico, com certeza você deve ter um mecânico. Se levar um carro até ele para ele testar um câmbio automático, ele sabe testar? Ele sabe testar um 4x4? Ele sabe olhar um sistema de arrefecimento como a Toro, Renegade ou Compass? Se esse sistema de arrefecimento já está comprometendo o sistema do câmbio, que já amanhã esse câmbio vai quebrar, ele sabe identificar isso? Ele sabe testar um 4x4 se o diferencial de uma Compass, um Renegade, uma Toro está com defeito e que amanhã, se caso venha quebrar na tua mão, o custo pode chegar até 35 mil reais. Na hora de você levar o carro no mecânico, ele sabe periciar isso aí? Ele sabe testar um câmbio automático? Ele sabe? É isso que eu pergunto a vocês. Então, o carro, ele tem que ser periciado de todas as formas. E a quilometragem que é o principal. Como é que ele sabe, o mecânico? Ele faz perícia todo dia para identificar isso? Então, eu pergunto a você. O mecânico é importante? Sim. É bom você ter um auxílio de um mecânico também. Se você não tiver um perito, você procura um mecânico e ele é a salvação para você. Não estou descartando o mecânico. Quando não tem um perito, o mecânico entra exatamente nesse ponto. Que ele vai exatamente olhar para você o motor do carro. Quando você tem a opção de escolher, aí eu pergunto a você. Nesse momento, você precisa contratar quem? Um mecânico ou um perito de carro? Entendeu a diferença aí? Responda para a gente. Fique te aguardando nos comentários. Valeu!